Alô Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 83 da segundona Conect TV e hoje vamos analisar a oitava jornada da segunda fase, tanto do grupo de campeão e promoção como da taça de honra, com o comentador Walter Colasso. Olá Colasso, bem-vindo e hoje não vamos ter o comentário de abertura porque vamos abordar um outro assunto. E antes das jornadas, nota para a ação disciplinar que se abateu sobre o guia e o seu técnico Filipe Lintz, em que o Conselho de Disciplina da Federação castigou o técnico com um ano de suspensão e o clube com 2 jogos à porta fechada, fruto da acusação de assédio movida por uma jogadora do guia, num caso proveniente da época passada e respeitante ao futebol feminino. Comentário, Walter. Emílio, boa tarde, cumprimento a todas as pessoas que nos ouvem. E em relação a esta situação completamente desagradável, eu queria deixar aqui um comentário curto, mesmo porque não quero, de forma alguma, com isto, neste momento em que existem recursos a correr e decisões que ainda não estão tomadas, de alguma forma prejudicar alguma coisa, mas mesmo assim, e prometendo que mais para a frente eu, e se o Conect TV e se o Emílio achar por bem, vou comentar isto de outra forma. Neste momento o que eu quero dizer, e muito rápido, é e fazer já uma declaração de interesse em relação à minha pessoa, é qualquer ato a nível discriminatório ou de assédio, ou seja o que for deste tipo de comportamentos, na minha cabeça não cabe. Posto isto, dizer muito rápido que existem recursos a correr, existe um acórdão publicado e público. Eu acho que tem sido um pouco injusto com as pessoas que estão no acórdão, nomeadamente o Mr. Filipe, porque existem muitas pessoas nas redes sociais a dizer as maiores parvoíces, que eu não consigo dizer de outra forma. Chega-se a falar em pedofilia, vejamos, estamos a falar dos envolvidos, inclusive nenhuma delas sequer tem 18 anos, tem todos acima dos 30, e acaba por muitas pessoas que nem estão envolvidas no meio desportivo a partilharem a cara do rapaz. Parece-me claramente super exagerado, super injusto. Isto ainda vai correr muitas coisas, vai aparecer muitas provas, pelo que eu percebi, pelo que eu me tentei perceber junto do guia e do Filipe. Eu acho que é exagerado em relação ao que se tem publicado. Veja só, existia um comentário para você perceber, e as pessoas não percebem a gravidade que isto tem, o impacto que isto tem na vida pessoal de uma pessoa. Existem comentários no Facebook relacionados, por exemplo, com a ginástica do Guia Futebol Clube, com uma parte de modalidades, em que existe, deixa-me lá tentar ser simpático, um anormal qualquer que diz cuidado com o guia, porque o treinador toma banho com as miúdas. Isto é preciso, eu tenho 2 filhas, por isso eu poderia sentir isto de uma forma diferente, e vamos esperar. Se querem falar disso, falem, ou menos leiam. Eu sei que são muitas páginas, mas leiam. Há muitas coisas que não podem não bater certo, e eu acho que não batem certo. Não me quero adiantar em relação a isto, porque não quero prejudicar nenhuma das partes. Serei o primeiro a apontar ao Mister se estas coisas forem, na realidade, o que as outras pessoas, o que a maioria das pessoas parece, e serei o primeiro a apontar-lhe o dedo e a condenar os atos que assim forem provados, e dessa forma. Caso contrário, seria o primeiro a apontar o dedo às queixosas também. Agora, nem tudo o que parece e eu queria só deixar, e não me alongando mais porque não quero mesmo prejudicar ninguém, como um presidente que eu conheço disse, e bem há bem pouco tempo, a verdade é como o azeite. Portanto, eu acho que esta frase quer dizer tudo.
a verdade é como o azeite e nós, apesar dela se misturar com a água e a água ficar um bocadinho turva, mais tarde ou mais cedo, a água vai limpar e a verdade vai-se saber. Bem, então vamos agora. E vamos para a oitava jornada do grupo de campeão e promoção, onde se registaram apenas 9 golos e o Carvoeiro continua líder. Quanto aos jogos, o Lusitano de Jorge Viegas e o Guia de Nuno Silveira dividiram golos e pontos numa igualdade a 1 golo. O Inter de Almancil de Carlos Lopes somou a terceira vitória ao receber e vencer por 1-0 o Lagoa B de Ivo Nunes, que ainda não conseguiu vencer. O Quarteira de Carlos Mota recebeu o Faro e Benfica de Paulo Lopes e venceu por 2-1, ultrapassou o adversário, mas estão todos muito juntinhos na tabela. O Carveiro United de Manuel Carretas venceu por 1-0 na recepção do Sambrazense de Rui Pinto e voltou a ganhar distância. O Alvorense de Douglas Delgado continua sem vencer ao empatar a 1 golo na recepção do Portimonense B de Paulo Bastos para o derby com o Sevilha. Walter, comentário à jornada. Emílio, agora sim, uma coisa que me dá gosto comentar. O nome deste campeonato este ano é Equilíbrio. Claramente super equilibrado e começando já pelo Vila Real com o Guia. Uma nota aqui, que apesar do Nuno Silveira, o treinador adjunto do Mr. Filipe, e falámos disso estar na ficha de jogo, e hoje mencionámos o nome dele aqui, o treinador do Guia, nada em contrário foi dito, continua a ser o Mr. Filipe, que, tanto castigado e ainda não terem feito o recurso que aparentemente foi feito, que terá um efeito suspensivo, quem estava no banco era o Mr. Nuno Silveira. E começando já por aí, o equilíbrio é a palavra-chave. Uma primeira parte em que o Guia foi uma equipa bastante boa, apesar de não ter muitas oportunidades de gol, foi uma equipa muito compacta e conseguiu levar a vantagem. A seguir, não conseguiu manter essa vantagem muito tempo na segunda parte, acabou por levar logo um golo e depois acabou por conseguir manter este resultado. Eu acho que adivinhei este resultado. É um campo muito difícil de jogar. Normalmente, pelas condições e pelo andar da carruagem que tem sido, isto seria um Lusitano a ganhar em casa, super favorito, em que um Guia já desfalcado, principalmente na parte ofensiva, que eu já tinha mencionado aqui no programa anterior, conseguiu, para mim parece-me, 2 pontos perdidos pelo Vila Real e 1 ponto ganho pelo Guia aqui neste jogo. Indo já diretamente para o Alvarense, onde eu me enganei, que não é coisa comum é me enganar, Emílio, mas desta vez enganei-me. Eu pensava que o Alvarense, ainda mais em casa, conseguia vencer esta equipa do Portimonense, apesar de eu saber, e já vi 2 vezes este Portimonense, os miúdos realmente têm muita qualidade, mas dado à questão do campo, à questão do tipo de jogo que o Alvarense faz, um jogo mais físico, um jogo mais de duelos, onde eles teriam vantagem, pensei que facilmente conseguiu a vitória. Enganei-me mais uma vez, não será novidade para ninguém. 2 equipas que para já não entram nas contas para a subida de divisão. O Internacional com o Lagoa, aí sim uma equipa, o Inter, aí sim uma equipa que conta, claramente, e os pontos dizem isso, apesar do Lagoa. O Lagoa é talvez do clube, é talvez não, é de certeza a equipa em que, como é que eu ia te explicar isto, Emílio? Em que as exibições não se traduzem claramente nem em pontos e nem em lugar na tabela classificativa. Não conseguiram novamente levar pontos, mas parece-me uma equipa, e tenho aqui uma teoria, mais uma das minhas teorias, Emílio, que é das equipas da frente, na segunda volta, entre o Inter, qualquer dia já tenho tirado aqui o Carvoeiro, mas ainda não está na altura. O Carvoeiro tenho que tirar porque o Carvoeiro vai na frente e continua a mostrar uma força que provavelmente vai dar a subida de divisão. E o Guia, quem perder pontos com este Lagoa, que me parece uma equipa muito capaz de roubar pontos a qualquer uma equipa destas, pode comprometer a subida de divisão. Isto é uma teoria que eu
me lembrou e desenvolvi e quis partilhar aqui com vocês. Portanto, um jogo onde eu vi este jogo do Lagoa, porque o Mr. If teve a simpatia de partilhar comigo, e é muito mais fácil fazer este programa quando partilham coisas comigo, e aí podem-me acusar de não saber ver o jogo, mas de não ver, né? Portanto, um jogo muito, muito partido, muito. Não sei se os nossos. Se as pessoas que nos acompanham perceberam o golo acaba por. Umas vezes os guarda-redes acabam por resolver jogos, desta vez o guarda-redes também não teve muito bem. Não vou só dizer que foi o guarda-redes, porque há um jogador ao segundo posto que também está a mais do Inter, não está a ser marcado, e depois quando a bola sobra para o meio da área, também não está qualquer jogador naquela zona. Portanto, a gente não pode dizer que a culpa foi apenas do guarda-redes, que não foi. Um jogo que podia ter caído para os dois lados, caiu para uma equipa mais matreira e levou os 3 pontos, mas se houvesse uma divisão de pontos, não me chocava. Acho que nem a mim, nem a nenhum dos treinadores. Emílio, começo logo aqui a acelerar e depois já não paro. Emílio, relacionado com o Quarteira, em que a gente já tinha feito e chamado a banda de Paderno para fazer o funeral e começar a tocar a banda. No fim, começaram bem, já praticamente não se dava nada por eles, e agora levaram aqui uma botija de oxigênio com esta vitória diante do Faro e Benfica, que vem fazendo um campeonato estrondoso e que para mim é a equipa revelação deste campeonato, independentemente do que venha a acontecer. Parece-me a equipa que eu esperava menos, e que me tem surpreendido muito, muito, muito pela positiva. Por isso, ainda mais valoriza esta vitória do Quarteira, que precisava desta vitória, ainda mais como foi no fim, precisava desta vitória e acaba por colocar o Quarteira um bocadinho mais perto. Vamos ver o que acontece para a semana, porque é de nunca tirar o Quarteira desta equação da frente. Deixando para fim o líder, os últimos são sempre os primeiros, em que este Carvoeiro, e pensando neste tipo de campeonato, apesar de ser a duas fases, agora nesta altura, nesta fase, acaba por ser um campeonato de resistência, acaba por ser uma prova de resistência, e eles têm mostrado uma força e uma, como é que eu ia dizer isto, uma regularidade que os pode colocar mesmo na primeira divisão no ano que vem, Emílio. Muito bem. E vamos para a próxima jornada deste grupo, a última da primeira volta, agendada para 21 de março, atenção à data, em que vamos ter os duelos. Portimonense B, Inter de Almancil, Sambrazense, Quarteira, Faro e Benfica, Alvorense, Lagoa B, Lusitano e Guia, Carvoeiro. Grande jornada. É verdade, Emílio, mesmo verdade, e sendo uma grande jornada, eu vou aqui projetar uns resultados que podem parecer difíceis de acontecer, mas é o que eu acho que possa acontecer. E no primeiro resultado, em Lagoa, no caso em Estomba, será a primeira surpresa da jornada, em que o Lagoa vai bater um Vila Real que não tem deixado pontos em lado nenhum. E nesse caso eu aposto no Lagoa, porque o Lagoa tem um problema de definição. Criam muitas vezes, definem muitas vezes mal. Mas eu acho que naquele campo enorme e com o Lusitano, que vendo o resultado em casa, na minha opinião, menos favorável, aponta aqui para uma vitória do Lagoa, que será uma surpresa, e o mais fácil é sempre apostar nos que vão na frente. E eu gosto sempre de me atravessar, que é para ser engraçado, e genuinamente eu sei que a equipa do Lagoa, e é provável que o Mr. Viegas do Lusitano também saiba que esta equipa do Lagoa é muito perigosa e pode roubar pontos a qualquer equipa, principalmente das que vão na frente, porque os miúdos são muito competitivos e quando as coisas correm bem. Portanto, apostando já num resultado difícil, mas que me parece que possa acontecer. Saltando para o Portimonense com o Inter, o Inter vai acabar por ganhar este resultado fora, este jogo fora, mas atenção uma coisa ao Inter, estes miúdos do Portimonense correm que se fartam. Eles correm que se fartam. E esta malta mais matreira, com uma equipa um bocadinho, ou para não dizer muito, mais antiga, terá
de ser muito inteligente e não se pôr e não fazer o jogo que os miúdos querem, porque se eles andarem a correr atrás deles vão ter muitas dificuldades. Mesmo assim, eu acho que o Inter vai sair de Portimão, do Major David Neto, com os 3 pontos. Saltando para agora a minha equipa preferida, o Faro e Benfica, a partir de hoje agora é a minha equipa preferida aqui do programa, porque realmente tem feito um campeonato estrondoso com muito poucos meios. A verdade é esta, não se enganem com isto, são muito poucos meios. É muito provável que juntamente, se calhar, com o Lagoa e talvez o Sabrazense, são equipas que quase não têm meios nenhuns para cativar os jogadores de forma, como é que eu ia dizer, financeiramente, para cativar os jogadores para permanecerem lá. E mesmo assim, isso não é desculpa. Portanto, duas equipas muito parecidas, o Faro e Benfica e o Alvarense, muito no contacto, muito no salto, muito na luta, muito nos duelos, mas eu acho que o que fará a diferença e que está nos meus destaques é o Diogo Próspero, que o Alvarense não tem um jogador decisivo, mas o Faro e Benfica tem, e o fator casa da Horta da Areia, alguém que me diga onde é que foi fácil jogar lá. Nunca é. E não será certamente esta semana. Atribuir aqui os 3 pontos neste jogo ao Faro e Benfica. Um Sabrazense Quarteira, um Quarteira motivado, mas que é bipolar. Nós até em off, já falámos disso, e até já fizemos um transfer das épocas anteriores para esta época. Parece-me que começam bem e depois acaba por acabar, nunca conseguem acabar bem, mas eu acho que aqui dou uma divisão de pontos, ok? Deixando o jogo da jornada para o fim, o terceiro classificado contra o primeiro, e aqui mais uma surpresa, achando eu que o Carvoeiro, neste momento, em todos os aspectos, é uma equipa mais forte que o Guia. Eu acho que o Guia, se não levar golos, pode fazer do fator casa um importante, muito importante, e levar dos 3 pontos diante de um Carvoeiro que praticamente não deixou pontos em lado nenhum. Muito bem. E, Walter, vamos para a Taça de Honra. Tivemos mais uma jornada e alguns jogos salpicados, e na sexta jornada tivemos o Padernense de Nuno Silva Pinto, que assumiu a liderança ao receber e vencer o Bensafrim de Fernando Silva por 2-1. O 4 Clube de Cláudio Lopes conseguiu o primeiro triunfo na taça, ao receber e vencer o vizinho Marítimo Olhanense de Ricardo Viegas por 4-1. O Campinense de Pedro Lima e o Monchiquense de Álvaro Rio estiveram de folga. Por outro lado, recordar e o registro para o jogo antecipado da 11ª jornada, em que o Padernense venceu o 4 Clube por 7-0, um jogo que já comentamos aqui, e também um jogo em atraso da 4ª jornada, o Monchiquense, que recebeu e venceu o Marítimo Olhanense por 13-1. Neste encontro, a formação de Olhão foi a jogo com apenas 10. Comentário. Emílio, começando aí já por esse resultado descabido, não consigo dizer outra palavra, e nem acabámos por não destacar atletas nenhum desse jogo, porque eu acho que não merece a pena uma equipa apresentar-se com menos jogadores. Eu bem sei que cada clube tem a sua entidade, e por isso é que são 2 clubes e não são um, mas eu acho que aqui é de perceber se efetivamente há quantidade suficiente de atletas. Eu não digo a qualidade, porque eu costumo dizer sempre que não há jogadores maus, há equipas desorganizadas. Mas não era de se calhar pensar, se efetivamente não houver atletas suficientes, de fazer aqui como é que a gente fazia isto, um Marítimo de 4 ao cubo, ou qualquer coisa do género, porque esta competição não merece isso. Eu bem sei que há muitas dificuldades e que nesta altura é muito difícil cativar os atletas, ainda mais com estes saltos. Um dia joga-se, outro dia não se joga. A gente já comentámos aqui, não vamos castigar mais as entidades, porque toda a gente já sabe. Aconteceu a desistência do Mentes e isto foi tudo por água abaixo. É perceber se os projetos são bons. Eu bem sei que são clubes com formação os dois, clubes que têm a sua própria entidade, apesar de jogarem na mesma casa e serem da mesma cidade, mas é de perceber se isto efetivamente vale a pena. E se valer a pena, e se houver condições, eu acho que estes 2 clubes
que já acabam por ser clubes históricos, porque já há uma série de anos mantém estas equipas na segunda. Sim, senhora. Se não houver, se calhar é perceber se não se fazer dois mal, se consegue fazer um bom. É só uma ideia, não querendo aqui, claro, meter-me em nada, nem de forma alguma o meu comentário ser desrespeitoso, nem para um clube, nem para o outro. E comentando já a jornada da semana passada, o 4 ao Cubo a ganhar ao Marítimo, isto não foi a primeira vez que aconteceu e claramente o Marítimo é a equipa com mais dificuldades. Um Padrenense a ganhar ao Bensafrim, que eu também meto o Padrenense e o Campinense, peço desculpa, falhou-me aqui, como equipas candidatas, e os pontos mostram isso para lutar por esta taça de honra, que ainda não vale nada, mas que pelo andar e o que faria sentido era arranjarem para além do troféu uma forma de compensar o campeão desta taça de honra. Muito bem. E, Walter, na próxima jornada da taça, a última da primeira volta, agendada para 14 de março, vamos ter Marítimo Olhanense Padernense, Campinense 4 ao Cubo, com o Monchiquense e Bensafrim de folga. Antevisão. Desta vez, Emílio, eu acho que o 4 ao Cubo, mais uma vez, não vai conseguir levar de vencida, porque não há hipótese, e os da frente vão ganhar. Mesmo fora, o Padernense vai conseguir levar de vencida sem qualquer dúvida aqui, Emílio. Muito bem. E vamos para a lista dos melhores marcadores. Diogo Alés Próspero continua líder, o Alés Próspero do Faro e Benfica, com 14 golos, cada vez mais primeiro, seguido por Diogo Guerreiro do Carvoeiro, com 12 golos, e por Eduardo Chula, do Monchiquense, com 11 golos. E agora, Colasso, vamos aos destaques. Emílio, cada vez mais a lista de melhores marcadores acaba por ser o meu destaque. Porquê? Porque o Diogo Guerreiro é sabido por toda a gente, ou pelo menos pela malta que está pelas pessoas que estão no meio futebolístico e desportivo, né? Nomeadamente que têm conhecimento desta divisão, que o Diogo é um jogador acima da média e que acabou por resolver o jogo. E um golo, eu costumo dizer ao meu miúdo, um golo é um golo, mas o golo foi não sei como, um golo é um golo. E o Diogo esta vez resolveu mais uma vez o jogo. Um jogo muito importante para a sua equipa. Em relação ao outro destaque que eu queria dar, é pela consistência exibicional do Diogo Próspero. Porquê? É uma série de jornadas já que a gente destaca aqui, uma série de jornadas sempre a marcar, sempre a marcar, sempre a marcar. É de perceber onde é que o Diogo vai jogar assim que acabar esta época. Emílio. Muito bem. E, Walter, agradeço a presença e os comentários em mais um Segundona. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.